RPG, Role Playing Game, jogo de interpretação de papéis. Se levarmos essa sigla ao pé da letra, quase tudo que nós jogamos hoje em dia seria um RPG. Você frequentemente está interpretando o papel de alguma coisa no que você estiver jogando. Don't Starve, um sobrevivente dentro da constante. Phasmophobia, um investigador paranormal. Valheim, um viking escolhido para defender os reinos de Odin. Hades, o filho do próprio. E a Taita de Goose Game. Só que se fosse tão fácil assim colocar tudo no mesmo balaio, esses jogos teriam todos a tag do RPG nas plataformas que eles estão listados, não acha? Depois dessa descrição extremamente superficial, para contextualizar, vejamos o que de fato era um RPG. Começamos em 1974. Os wargames estavam explodindo em popularidade entre os nerds pelo jeito. Esses tais wargames eram jogos de guerra, como era de se esperar, e geralmente envolvendo estratégias onde 2 ou mais jogadores se enfrentavam, comandando tropas rivais que se combatem para atingir seus objetivos pelo mapa. Um desses jogos que popularizou bastante aqui no Brasil nas últimas décadas foi o próprio War, publicado pela Grow, em 1971, ao menos a sua primeira versão. Ele, ao decorrer do tempo, passou a ter bastante versões diferentes, como versões históricas, atuais e até fantasiosas. Eu particularmente não curto muito, apesar de ter estatísticas envolvidas, é muito RNG para pouca estratégia ao meu ver. Embora parte de uma mesma categoria, os wargames podiam variar e muito em seus aspectos e estilos, tendo temáticas de tropas navais, aéreas, infantarias, até a própria Guerra Fria, como é o caso de Twilight Struggle, que 2 lados se enfrentam representando as 2 potências da época, enquanto as tensões aumentam em direção a uma possível guerra nuclear graças ao contador de Defcon. É importante citar os wargames, pois eles foram o pai da RPG. Diretamente de um jogo desse estilo foi surgindo a ideia de alguns malucos do seu grupo de mesa, Gary Gygax, Dave Arneson e Dave Megarry, de transformar o jogo que eles jogavam numa experiência narrativa. O jogo em questão era um tal de Chainmail, no qual o Gygax já havia adaptado para elementos de fantasia, usando estatuetas de miniaturas de dragões e coisas assim. Mas a ideia de masmorras e andar num mapa quadriculado viria posteriormente, quando eles começaram a focar mais num único soldado do que na tropa toda. Nesse começo, as regras não eram assim tão claras, e eram mantidas anotadas num papel, e o que quer que acontecesse na mesa que não fosse previsto nas regras era improvisado. Após o fim de semana que esse grupo testou o potencial desse novo tipo de jogo, as regras foram elaboradas de verdade. E agora, a adaptação de um wargame com foco em narrativa e em história habituado numa masmorra surgiu. Com um rascunho de 150 páginas de regras, terminado no ano seguinte, o nome já estava na ponta da língua de Gygax: Dungeons and Dragons. Nossa, mas parece o nome daquele desenho velho lá do... Caverna do Dragão, isso aí, é da mesma coisa. Ah, mas o filme que saiu então... Sim, também, é tudo D&D. E daí surgiu o começo da RPG de mesa, seguido de muitos outros que vieram com cenários, mecânicas e focos diferentes. Enquanto Dungeons and Dragons era tudo sobre fantasia medieval, Call of Cthulhu vinha com uma pegada de horror cósmico e investigação de mistérios. Vampire the Masquerade, ou Vampira Máscara, como foi o título aqui no Brasil, permite que os jogadores interpretem, adivinhe, vampiros, focando em relações políticas e diplomáticas entre o mundo normal, como conhecemos, e o mundo das trevas que os vampiros habitam nas noites da cidade. Cada um com seu próprio sistema e características únicas, eles foram se consagrando nas mesas ao redor do mundo. E tá, o jogo foi criado em 74, sim, mas até ele chegar no Brasil foi muito tempo. Eles vieram só em 91, e ainda sem tradução nenhuma, e isso marca um período histórico para o Brasil. Uma revolução, uma ascensão de líder, uma pandemia? Na verdade, um monte de pessoas com acesso a uma máquina de Xerox. O período, logo antes da RPG chegar, é conhecido como geração Xerox. Pessoas com interesse de jogar e um certo domínio da língua inglesa importavam os livros de RPG de mesa por volta de 1980 a 1990 e distribuíam cópias para toda a massa. E para os que não entendessem bolhufas do que estava escrito naqueles maços de papel, havia anotações e traduções amadoras de partes importantes. E essas cópias voavam de pessoa em pessoa e acabou difundindo RPG de mesa no país por consequência da distribuição da pirata de mídias paralelas dos livros, e acabou por garantir um mercado para RPG. E então, editoras decidiram trazer os livros oficiais, já que certamente teriam compradores.
E afinal, mecanicamente falando, o que tem nesse jogo de tão especial que fez mobilizar uma geração toda? Os títulos mais memoráveis da história geralmente carregam consigo a proeza de serem os primeiros a darem destaque a um estilo de jogo ou mecânica, e eles nem precisam ser os primeiros a fazer o que fazem, mas normalmente são os que fazem ou fizeram melhor quando foram lançados. Juntando milhares de fãs pelo mundo, Minecraft, PUBG, Age of Empires, Doom são grandes exemplos disso. E o RPG de mesa trazia consigo toda a parte de construção de um personagem só seu, distribuindo pontos que seriam suas estatísticas, o quanto você é forte, inteligente, ágil, criando seus próprios maneirismos e personalidade, colocando ele para interagir com os mais diversos cenários e personalidades espalhadas entre outros jogadores, NPCs e vilões. Tudo isso num imenso faz de conta na cabeça da pessoa que está jogando. É como um mundo perfeitamente sandbox de infinitas possibilidades, e final em aberto, onde o que você fizer influencia no final da aventura. Ok, tá começando a ficar mais parecido com o que a gente entende hoje em dia por RPG e MMORPG. Vamos ver. A gente tem a bonecagem, a parte que você constrói seu personagem ou boneco, como preferir chamar, e temos a história presente. Além disso, temos a progressão. Viver as aventuras faz seu personagem ganhar experiência e ficar mais forte, subindo de níveis, encontrando equipamentos, ganhando novas habilidades. E sinceramente eu acho que essa parte de subir de nível foi a mecânica mais replicada na história dos jogos, mais até do que as classes com funções específicas até hoje. Só que eu citei outros personagens, além de NPCs e vilões. Pois RPG de mesa é um jogo social, você interage com outras pessoas, conversa, discute estratégias, recebe descrições ou descreve cenas no papel do mestre. É a partir dessa linha que começam a surgir as distinções da digitalização desse tipo de jogo. Existem títulos muito bem aclamados de RPG, como a série The Elder Scrolls, The Witcher, Mass Effect, Dragon Age, Final Fantasy, BioShock. BioShock? Então, um jogo de elementos de RPG não o torna um RPG de fato, ao menos não como era descrito antigamente. Sendo que, como diz a Demarlad em um de seus vídeos com um tema parecido, até o Duolingo tem elementos de RPG. É uma questão parecida com a do desenvolvimento de um roguelike, de saber dosar o quanto de cada elemento deve ser posto no design do jogo, para tudo entrar em harmonia. Sendo assim, BioShock não é RPG, mas possui elementos de um, o que muda demais como ele funciona em sua gameplay, deixando ele mais interativo e único. E enquanto o fator social é um parâmetro presente e na grande maioria das vezes imutável da RPG de mesa, os jogos single player precisaram andar na contramão disso para criar a experiência certa. Tendo NPCs e cidades vivas, os jogos como Skyrim conseguem te imergir na narrativa, fazendo você não se sentir tão sozinho enquanto joga, ao exato mesmo tempo que não precisa de outras pessoas para jogar. Essa sensação dá muito certo, contanto que ela seja uma experiência nova, pois até você repetir a mesma quest 200 vezes e ouvir a mesma fala pela quinta vez, o sentimento começa a morrer um pouco. Especialmente quando você tá com pressa para salvar o jogo, pois precisa sair, o NPC parece que tem um roteiro de poderoso chefão na falha e você fica apertando rápido o botão para pular e acaba entrando no diálogo com ele de novo e ele repete a mesma coisa pela quinta vez. Mas ainda é um sentimento interessante você voltar para um jogo desses algum tempo depois, não pra zerar ele, ou para progredir de alguma forma no seu save, mas simplesmente se perder e deixar o destino te levar. Ainda tem mais uma mudança bem notória nos RPGs digitais: a ascensão e queda dos MMORPGs. Se o problema era a falta de interação social, que tal tornar um jogo vivo com muitas pessoas jogando e podendo interagir em tempo real? É uma ideia muito boa e usada de base para muitos outros estilos de jogos multiplayer online. Tudo que era necessário era puxar todos os elementos do RPG de mesa mais para perto. Todos, ou quase todos. Outro ponto relevante é que o mestre da mesa podia ativamente moldar a aventura e os acontecimentos de acordo com a sua criatividade e as ações da mesa. Nos MMORPGs, o jogo se conta sozinho, independentemente de como você aborda as situações que enfrenta. O resultado acaba sendo sempre o mesmo. Criar um mundo tão moldável assim parece ser impossível, por conta da escala massiva de jogadores interagindo de formas diferentes. Enquanto você pode repetir a masmorra que acabou de fazer, teoricamente, na história do jogo ela só precisou ser feita uma vez. E frustrar os planos dos vilões dentro dela já não é mais importante, pois eles não eram para existir mais. Sea of Thieves, mesmo não sendo RPG, tenta recriar uma experiência de modelagem do mundo de acordo com a opinião e esforços dos jogadores, mas eles fazem isso de maneira bem planejada e prevista. Quando você separa os eventos do que podem ocorrer num jogo em apenas duas possibilidades, é muito mais fácil você manter o controle do estado do jogo. No evento passado, nós tínhamos que decidir o destino de um personagem, a troco de trazer de volta ou não um dos vilões da série, e a comunidade escolheria se ele seria salvo ou não. No fim das contas, a comunidade decidiu por ele não ser salvo, e o mal prevaleceu, alterando para sempre a continuidade do jogo. Se isso tivesse um RPG de mesa, provavelmente teriam 3, 4, 20 possíveis desfechos. E cada jogo que se intitula como RPG pode ser caracterizado com o seu próprio estilo. Os CRPG, por exemplo, podem ser considerados qualquer RPG digital, pois sua sigla se refere a Computer RPG. E isso inclui os consoles, obviamente. Esse nome atualmente é mais associado àqueles RPGs que tentam com todas as forças ser um RPG de mesa, só que no digital.
Baldur's Gate e Disco Elysium, eles são mais associados a checagens de habilidades e narrativa pesada, com um combate podendo ser tático ou de ação. Os JRPGs são os que surgiram no Japão, quando os CRPG ficaram populares. Apesar disso, eles focavam bem mais na parte épica do RPG, com a narrativa e desenvolvimento da história como se fosse uma visual novel. É comum se referirem a esses RPGs com aqueles que a primeira quest diz "procura o cachorro desaparecido do garoto na rua", e termina com "mate Deus". Persona, Final Fantasy e Nier Automata são exemplos bem comuns disso. Apesar de impossível recriar parte da interação social que a RPG de mesa traz, as pessoas que curtem mais essa parte da RPG, mas não gostam ou não fazem questão da parte da bonecagem, fichas de personagens cheias de detalhes, com contas chatas, habilidades e status combados, eles optam pela brilhante ideia de fazerem servidores RP das coisas, que ora é a sigla para roleplay, que tá justo no RPG. GTA provavelmente foi o que mais popularizou esse tipo de ambiente de jogo, permitindo a criação de um personagem que não necessariamente vai fazer todas as coisas que se espera quando citamos jogos da franquia GTA. E isso é algo que não está limitado só para esse cenário. Temos outros jogos com servidores RP como Minecraft, Project Zomboid, DayZ. Interpretando alguém normal, ou não, em um mundo desses, não é uma experiência tão distante assim do RPG de mesa. Ainda com suas diferenças, claro, mas bem mais próximo ao meu ver. Ah, mas eu não jogo RPG de mesa porque não tem como eu me reunir com meus amigos. Surpresa, surpresa, mas acho que você já ouviu falar de uma máquina inventada no século passado, o computador. Um sistema operacional Windows 95, 16 de RAM, o disco rígido, a Winchester, 3.1 GB. É claro que os nerds do tabuleiro não iam deixar de aproveitar essa tecnologia. E jogando RPGs de mesa através de fóruns, surgiu a necessidade de criar uma mesa virtual. Os VTTs, ou Virtual Tabletop, permitem que o mestre convidar os jogadores para jogar RPG de mesa num ambiente adaptado para qual módulo você quiser. Dungeons & Dragons, Pathfinder, Traveler, para aqueles que são mais hardcore e gostam da possibilidade de já na criação de personagem morrer, você decide. Existem aplicações pagas como Foundry, Fantasy Grounds e até ferramentas gratuitas como Roll20, que permite criar uma conta e jogar gratuitamente no papel de mestre ou jogador da mesa. Muitos jogos já tentaram transcrever a experiência da RPG de mesa para o mundo digital, mas eu acredito que só os VTTs conseguem fazer isso de fato. E ainda com algumas ressalvas, cada jogo possui uma experiência única, pegando elementos que mais agregam no seu gameplay. Subir de nível, construir personagem, distribuir pontinho, ter múltiplas escolhas, cada um, quando feito de maneira pensada e elaborada, podem até superar aquele que foi o criador dessa tendência a princípio, visto que nem mesmo o próprio D&D continua seguindo a risco a sua fórmula de sucesso no começo. Ele foi se adaptando em cada versão nova lançada, focando cada hora num aspecto e agradando e desagradando várias pessoas. Atualmente ele se encontra na 5ª edição e mesmo assim sua influência e relevância, seja no mercado de RPG de mesa ou nas próprias mídias digitais que consumimos, é evidente e inquestionável. Por fim, chamamos tudo de RPG, mesmo que não se refira mais ao próprio RPG de mesa como era antigamente. Pois o nome é muito mais do que a descrição de algo, trazendo história e contexto a que nos referimos, e os jogos buscarem apenas elementos e não um RPG como um todo, faz ele parecer mais uma genética dos jogos de hoje do que um estilo. Se o meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa o like e considere se inscrever no canal. Agradeço aos que até aqui ficaram e até uma próxima ocasião.